Considerado o maior crime ambiental do mundo por várias entidades, o rompimento da barragem de rejeitos no município mineiro de Mariana, no final de 2015, teve um acordo de reparação alcançado relativamente rápido, 5 meses depois. Mas passados 7 anos, só há um consenso entre os atingidos e as autoridades. O acordo é um fracasso completo e, por isso, está sendo renegociado com a moderação do Conselho Nacional de Justiça e o acompanhamento de uma comissão externa da Câmara dos Deputados. A comissão fez audiência pública para ouvir 12 representantes de quem participa da negociação em nome do poder público e de quem busca participar em nome das vítimas do crime. O Conselheiro Nacional de Justiça, responsável pela mediação, esclareceu que no dia 15 de março, todos voltam à mesa de negociação para tentar destravar a reparação, estimada em 65 bilhões de reais, sem contar o que já foi pago e as indenizações individuais, que podem elevar o total a mais de 80 bilhões de reais. Entre os obstáculos está o valor e também os prazos de 40 anos propostos pelas empresas Vale e BHP Billiton para o pagamento dessas reparações. Mas Luiz Fernando Bandeira de Mello explica que o consenso é a melhor saída. Eu não consigo imaginar um contexto em que um juiz singular fosse condenar qualquer empresa, ou mesmo as 2 ou as 3 empresas envolvidas, numa conta de 65 bilhões de reais. Não há juiz que dê uma condenação dessa. E digo mais, e se o juiz der, o tribunal reforma. E se o tribunal não reformar, o STJ reforma. E se o STJ não reformar, tente você depois executar um processo desse, executar uma sentença de 65 bilhões de reais. É inexequível, não acontece. Então, o que acontece? O que vai suceder se não tivermos acordo? Essas pessoas que estão hoje desatendidas continuarão desatendidas. O principal diagnóstico contra o acordo atual é que a Fundação Renova, criada pelas empresas para fazer reparações, não cumpre as determinações do Comitê de Órgãos que supervisiona as ações. De 550 decisões, só 19 foram cumpridas. De 42 programas, só 2 saíram do papel. A ideia é que, no novo acordo, as empresas deixem de ter o dever de reparar e tenham apenas o dever de pagar aos governos, para que eles assumam as ações. O governo federal, recém-iniciado, que ficaria responsável por boa parte das medidas, tem dúvidas sobre esse modelo, como expressou o advogado-geral da União adjunto, Júnior Divino Fidelis. Preocupação que nós temos a União e os estados estão melhor aparelhados, estão melhor estruturados para dar essa resposta à sociedade. Nós não podemos, na chegada de um governo, assumir esse compromisso sem que ele esteja muito amadurecido no âmbito de todas as áreas. E é esse o diálogo que nós estamos fazendo nesse momento, sob a coordenação da Casa Civil, no âmbito do Executivo Federal, com as áreas de saúde, com as áreas de meio ambiente, com a área de pesca, com a área de cidades, com todas as áreas que, de alguma forma ou de outra, suas políticas públicas dizem respeito à repactuação. O deputado petista Padre João, mesmo sendo do partido do governo, cobra pressa. Eu entendo, Fidelis, da precaução do governo em relação a ter um tempo para tomar pé. Só que tem atingidos que têm 7 anos. Nós estamos acompanhando isso aqui, não é de hoje. Então, uma força-tarefa, isso ter como prioridade absoluta da Casa Civil com o conjunto de ministérios é fundamental. Porque o que a Renova está fazendo com o povo nas negociações individuais é uma coisa absurda. Há um elemento colocando pressão para o fechamento de um acordo. Uma ação judicial no Reino Unido com mais de 400 mil brasileiros representados e julgamento já marcado para abril de 2024. O procurador federal que coordena a ação do Ministério Público Brasileiro, Carlos Bruno da Silva, tem pressa que a questão seja resolvida no Brasil. O acordo na Inglaterra, na realidade, inviabilizará o acordo no Brasil. Infelizmente, porque o pressuposto do acordo na Inglaterra é o fracasso do processo judicial brasileiro. Então, além da terrível dano à imagem do Brasil, é um valor que equivale ao maior acordo ambiental do mundo, equivale em dólar, que é o acordo do Golfo do México, da British Petroleum. Tudo pode ser melhorado.
mais um acordo que prevê um fundo de economia verde na região do Rio Doce, que equivale ao dobro do Fundo Amazônia, ao dobro do Fundo Amazônia. O representante do movimento de atingidos por barragens quer assegurar que a pressa não resulte em outro acordo injusto ou inútil e, por isso, quer mais participação das vítimas nas negociações. Segundo Jocélio Andreoli, até agora as reparações não chegaram efetivamente aos afetados porque eles não foram devidamente ouvidos e representados e o governo não usou toda a força que tem. Teve um acordo recentemente que foi de Brumadinho, que nós questionamos, falamos dele, mas pelo valor que está saindo em Mariana hoje, comparado com Brumadinho, é uma vergonha. Mariana vai ser um desastre muitas vezes maior. Se comparássemos hoje, pegasse o técnico do governo hoje, isso que nós vamos cobrar do novo governo federal, pegasse tecnicamente, fizesse uma análise comparativa dos conceitos usados em Brumadinho para medir e quantificar o valor, e transferisse para o Rio Doce, eu tenho certeza que passa de 200 bilhões, uma cifra que estão falando de 112. O próprio governo federal, a União e os estados pensar em caçar a concessão dessas empresas, porque esse é o mecanismo de pressão. Se a empresa não quer, de fato, reparar o que ela cometeu, ela não tem direito à produção. Representantes dos atingidos deram dolorosos depoimentos à comissão. Empregos perdidos, casas não recuperadas, águas contaminadas, produção agrícola prejudicada. Mais de 7 anos após a contaminação, a bacia do Rio Doce ainda sofre com a quantidade de rejeitos tóxicos que permanece no seu curso até o mar, como na Ilha Brava, em Governador Valadares. Joelma Teixeira testemunhou entre lágrimas e indignação. Eu sou sincero em dizer, gente, que 2015 veio uma camada de rejeito, mas 2020 veio o dobro da camada de rejeito que veio. Eles, não sei onde eles guardaram aquilo, que eles soltaram mais rejeito ainda no nosso rio. Eu falo porque eu vivo das águas do Rio Doce. Para o coordenador da comissão externa que acompanha os 2 grandes desastres com barragens no Brasil, a pressão sobre as mineradoras precisa aumentar, pois enquanto resistem à reparação, distribuem lucros recordes para seus acionistas. BHP Billiton distribuiu 23,5 bilhões de dólares de dividendos. Isso vai dar mais de 105 bilhões de reais. Então, quando ela, junto com a Samarco e a Vale, falam em 65 bilhões para ressarcir um crime como foi aquele, que abalou toda a estrutura da bacia do Rio Doce e o próprio Rio, é mixaria para eles, né? Desses dividendos a gente sabe, eles vão para capital financeiro internacional, os grandes banqueiros internacionais são esses que estão recebendo esses dividendos. E os atingidos estão lá chupando dedo, né? Alguns, inclusive, sem... Aliás, todos. Nenhuma casa foi entregue em Bento Rodrigues ainda, nem em Gesteira.